Olá, meu amigo, minha amiga. O Brasil está vivendo um momento muito importante. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e cenas extremamente reveladoras que irei compartilhar aqui com vocês, que eu espero que chegue ao máximo de pessoas, sobretudo aquelas que a gente tem tido algum tipo de dificuldade para dialogar, para conversar, pessoas que a gente conhece e que se colocam no campo do conservadorismo, da direita, e que não perceberam como elas foram envenenadas, muitas delas, por verdadeiros falsários, vigaristas, mentirosos e criminosos na vida política que ainda estão por aí fazendo a mesma coisa. Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui precioso para ajudar a desmascarar algumas dessas criaturas, né? E jogar luzes sobre algumas estruturas que estão por trás desse fenômeno, né? Porque nada está acontecendo por acaso, não. Antes de entrarmos aqui nos temas específicos, é sempre muito importante a gente sublinhar que esse movimento de extrema-direita no Brasil e no mundo, eles têm um papel funcional e que muitas pessoas não enxergam, né? Nós mesmos aqui que debatemos todos os dias, às vezes a gente está tragado por pautas do cotidiano e a gente fica sem entender para onde esse trem todo está indo, como a gente diz lá em Minas Gerais, né? Como se diz em Minas Gerais, né? Porque, na verdade, se a gente puder transformar, né, a realidade de hoje, ou puder jogar essa realidade para alguns séculos atrás, a gente poderia ter uma situação que seria mais ou menos assim. Um mundo repleto de sociedades onde a escravidão estivesse institucionalizada, fosse normalizada, e que houvesse uma exploração econômica muito grande em função da mão de obra escrava mundo afora. E, ao mesmo tempo, existissem movimentos abolicionistas. O que poderia acontecer se a gente for analisar o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? Bom, o poder constituído tentaria doutrinar a sociedade e os escravizados de que existem movimentos abolicionistas que, na verdade, seriam comunistas que estariam atuando, vejam só, contra a liberdade dos escravizados. Seriam movimentos nocivos à liberdade dos escravizados. E o pior de tudo é que muitos escravizados acreditariam nisso. Vejam só, esses comunistas estão querendo retirar a nossa liberdade, mas isso dentro do cativeiro. Então, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, né? Muitas dessas pessoas não enxergam que estão tendo um papel funcional de ajudar a cristalizar, a sedimentar as injustiças, as desigualdades e a neo-escravidão que está acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Bom, fiz essa abertura um pouco mais longa hoje, mas vamos entrar agora nos temas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco também, conheça os nossos outros vídeos, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, recomende, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Bom, então vamos aqui agora aos nossos temas, né? Gente, começando aqui por uma situação, né, que denota que nós estamos diante de uma mudança muito importante na Procuradoria-Geral da República. A notícia é essa aqui: Gonê aponta vínculo entre Jefferson e atos do dia 8 de janeiro. Então, o Procurador-Geral da República pegou um bolsonarista raiz, que estava tentando ali algum artifício para não ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e agora a Procuradoria-Geral da República está dizendo, olha, o caso do cidadão aí que praticou crimes relacionados ao bolsonarismo é da alçada do Supremo Tribunal Federal. Vamos pegar um trecho dessa matéria aqui. Emitisse um parecer, se concorda ou não com essa decisão dele. O ministro Alexandre de Moraes pediu para que o Ministério Público se manifestasse. E aí veio essa manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e Paulo Gonê concorda com o argumento de Alexandre de Moraes. Paulo Gonê afirma o seguinte, que existem muitos indícios ali claros de que o Roberto Jefferson, ele pode ter contribuído, ter sido um elo relevante na engrenagem que resultou nos ataques, nos atos de violência que a gente viu no dia 8 de janeiro. Então, gente, isso é um prenúncio de que essa gente aí que fez tanto mal ao Brasil vai entrar pelo cano, né? Mas não foi por falta de aviso, não, tá? Eu, à época de que essa situação toda estava
começando a acontecer, eu falava várias vezes aqui no nosso portal, né? Olha, vocês estão na frente dos quartéis, vocês vão se dar mal, vocês estão acreditando em vigaristas, o Bolsonaro é covarde, ele vai virar as costas para vocês. E encontramos eco, né, na fala de um bolsonarista também, de um deputado, e a gente vai ver que os deputados hoje eles têm uma importância nesse nosso papo aqui, e a gente pega situações como essa aqui do Ottoni de Paula, né, na época. A palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando. Você tem pessoas que estão com crise no casamento porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Você tem brasileiros que perderam empregos. Você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança no presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. E se ele não fizer, ele sairá pequeno. Ele sofrerá a maior derrota de todas, que não foi nas urnas. Gente, esse tipo de fala do Ottoni de Paula, né, mostra que o Bolsonaro tinha uma conexão direta com essa história toda, por ação ou por omissão. Bastava ele ter dito alguma coisa que nada disso aconteceria. No entanto, ele sabia que o seu silêncio funcionava como uma mensagem para as pessoas continuarem a fazer o que estavam fazendo. E o resultado foi que todos nós já prevíamos também, que o deputado aqui, acho que ele assistiu o Portal do José, né? Vamos lá. E eu que eu digo isso, eu digo com muita tristeza, por isso até talvez a minha fala esteja sendo um pouco mais embargada, um pouco mais lenta. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui vai repercutir das mais diversas formas possíveis. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Então é o seguinte, né? Não precisava ser um profeta, né, para cravar o que iria acontecer, e acabou acontecendo, né? Então, enfim, um deputado saindo de um, indo para outro, um deputado inescrupuloso e com comportamento típico dos bolsonaristas raiz, né? Covarde, porque insuflou tantas pessoas a fazerem aquilo que o deputado Ottoni de Paula acabou de dizer, né? E agora dizendo: não tem nada a ver com isso, estou vivendo uma ditadura. A criatura que andava lépido e fagueira com a camisa estampada Ustra Vive, homenageando um torturador. E aí parece uma coisa assim, quando se fala, né, as pessoas mais jovens não têm noção do que significa isso aqui. Alguém fazer apologia de um torturador, fazer a defesa de um torturador contra essas criaturas. A gente vê aqui o Dudu Bananinha fazendo discurso fora do nosso país, como o mundo olha a ditadura no Brasil. Então, eles estão dizendo que estão vivendo a ditadura. Você vê uma figura que mente dessa forma aqui, ó. Da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã. Estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa. E fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Ou seja, isso aí é uma mentira gigantesca. Como é que alguém pode acreditar num mentiroso? Alguém que vem a público mentir de uma maneira tão descarada, atacando a Polícia Federal, né, com esse tipo de situação. E reproduz aqui a ideia que o Brasil está vivendo uma ditadura. Falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato
tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo esse... Aí na fala dele ele diz, estamos tendo a ditadura, então eles ficam com esse discurso, né? E aí é o seguinte, a criatura que estava ali com a cara, né, do Brilhante Ustra, seria interessante ele saber quem foi o Brilhante Ustra, né? Colocar um videozinho aqui para ele ver se ele fosse tratado no padrão Ustra/Bolsonaro de direitos humanos, o que poderia acontecer com ele, né? Essa figura que está reclamando hoje e que defende um torturador, o torturador foi acusado de mais de 500 atos de tortura, né? Mais de 500 presos. E um teve uma repercussão um pouco maior, foi esse aqui. Outro processo não foi anulado. Em 2008, quando ainda era vivo, Ustra foi condenado em primeira instância por causa de uma denúncia de sequestro e tortura feito pela família Telles. A Maria Amélia de Almeida Telles, o César Augusto Telles e os 2 filhos, o Edson e a Janaína Telles. Quando eles eram crianças, com 4 e 5 anos, em 1972, eles foram presos e obrigados a ver os pais serem torturados. Nesse caso, a condenação foi confirmada em terceira instância pelo STJ em 2014. O senhor está vendo, senhor Jordi? O padrão Ustra de direitos humanos era esse, tá? O senhor seria acordado, sem mandado judicial, seria levado para sessões de tortura e os seus filhos, ou sua filha, né, seria levada para assistir, né, o que aconteceria com o senhor, né? É esse tipo de nojeira que é importante a gente combater, né, a gente jogar para essas pessoas, para elas verem, né, os que ainda acreditam nessas criaturas, como eles são inescrupulosos, mentirosos, covardes, insensíveis, né? Vou pegar mais um trecho aqui de uma matéria antiga. Aqui. Há 50 anos, o deputado cassado Rubens Paiva era levado de casa por agentes da ditadura. O deputado, viu, Jordi, um colega seu, tá? Se a gente puder dizer assim, tá? Ele foi sequestrado na casa dele. Foi torturado e morto. Um dos crimes mais conhecidos do período militar segue sem punição. A justiça ainda discute se há possibilidade de punir os acusados envolvidos no assassinato. Uma morte que não se encerra. Há exatos 50 anos, o então deputado Rubens Paiva teve a casa invadida e foi levado a uma unidade militar para prestar depoimento e, em seguida, desapareceu. Os militares montaram uma farsa para encobrir o assassinato sob tortura e ocultação do corpo. Em depoimentos à Comissão Nacional da Verdade, criada em 2012, testemunhas, inclusive militares, contam ter visto Paiva ferido e agonizando no destacamento de operações de informações. Gente, eu vou colocar esses links todos aí, que são matérias muito interessantes, né, para a gente tomar conhecimento. Tem uma aqui que é de um torturador já morto que confessou que transportou o corpo do deputado Rubens Paiva, né? Vamos ver aqui um resgate dessa matéria. Eu resolvi abrir a história do Rubens Paiva. Eu ia assumir por causa de um grande amigo meu que estava envolvido. E realmente está envolvido. Mas depois eu vi que eu não podia muito, porque eu não participei de muita coisa do Rubens Paiva. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, eu vim do Rio Grande do Sul, numa operação que eu fiz no Rio Grande do Sul, tinha passado 3 meses no Rio Grande do Sul, e tinha acontecido já o problema com o Rubens Paiva, estava aquele rolo do Rubens Paiva, tá ali, tá aqui, tira daqui, bota para lá, aquele negócio todo. Então, eu não sabia nem que ele era deputado. Quem me contou foi uma jornalista como você. E ninguém me disse que ele era deputado. Eu coordenei uma operação de transbordo de corpo, certo? E aí, gente, é muito barra pesada, né? No final da história, que foi o corpo do Rubens Paiva foi enterrado aqui no Rio de Janeiro, depois foi desenterrado pelos militares que pegaram seus restos mortais e jogaram no mar. Portanto, a família do Rubens Paiva jamais teve direito ao enterro, né, do deputado Rubens Paiva, que
Teve, inclusive, a mulher dele foi sequestrada também, a filha do Rubens Paiva, que tinha 15 anos, foi levada também para o DOI-CODE, foi liberada, mas a mãe ficou presa e o pai desapareceu nessas circunstâncias aí. Então causa muita raiva, né? Causa muita indignação ver um deputado como o Jordi, como o Dudu Bananinha, falarem que o Brasil está vivendo uma ditadura que eles queriam reimplantar aqui no nosso país, para fazer esse tipo de situação o padrão Ustra de investigação policial, né? Então, gente, é muito importante, aí a gente tem que prestar nossas homenagens ao ministro Alexandre de Moraes, que não está recuando dessa tarefa, né, republicana. E agora o senhor Paulo Gonet, vamos acompanhar com mais atenção, né? Mas essa gente agora do mal, eles têm do que se preocupar a partir desse instante da história do nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e mais tarde a gente volta. Tchau.